pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Babados da Vida. E o vídeo de hoje é uma tag e essa tag eu venho mostrar pra vocês detalhadamente. Será que todas as madrastas são más? Fique aí, deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes de começar a tag, eu quero fazer uma breve reflexão. Não é nenhuma reflexão, quero bater um papinho. Gente, não é por nada fácil, vida de madrasta não é fácil, é muito complicado, você não sabe como é a criança, como é o convívio da criança fora daqui, né? Então, eu particularmente tenho muitas dificuldades com ele, né? Porque uma vez ou outra ele vem com uma mentirinha, mas é aquela mentirinha que com certeza pode prejudicar, como eu disse a vocês no vídeo anterior, né? Que ele disse que eu tinha corrido atrás dele com uma tesoura para furar ele. Então, se o pai tivesse realmente acreditado nele, atualmente eu estaria na cadeia. Então, gente, são coisas que não devem ser relevadas. Então, a partir daquele momento, né, que ele falou aquilo, eu passei a pegar o meu tablet, né, e colocar em um ângulo da sala, é onde eu fico mais no dia, né, termino de fazer os afazeres da casa e fico ali naquele ângulo estudando, ou lendo um livro, ou até mesmo na internet. E eu passei a usar esse método até para mim tutoriar, né, porque eu não falo inglês, eu me comunico com ele com o telefone, com o aplicativo do telefone. Pouquíssimas palavras eu entendo e falo, não é tudo, mas eu me viro mais com o tradutor do telefone. E nisso de não saber domar a língua, né, de não poder me comunicar bem, é uma desvantagem para mim, porque aí ele pode falar o que ele quer, então é aí que eu também me meto em situações constrangedoras como essa que eu acabei de citar para vocês. Pergunta de número 1. Como é o convívio entre vocês, seu marido, referente ao seu enteado? Então, gente, é bastante conturbada, referente a essas mentirinhas que ele conta, mas tem períodos também que ele tá super de boa. Eu espero também tá conseguindo colocar ele nos trilhos, né? Porque ele não tem regras, ele faz o que ele quer, então é assim, ele não aceita regras, então a vida da gente é assim, conturbada por essas coisas, que ele não, por ser criança, não aceita, né, as regras daqui de casa, e quando vai para casa dele, ele faz o que ele quer, e aqui não é assim, então a gente está sempre em conflito por isso. Pergunta de número 2. Defina o que é ser madrasta. Madrasta com certeza não é aquela má. Gente, só quem sabe o que a gente passa somos nós mesmas. Então, não tem nada a ver com aquelas coisas de filme que a madrasta é má. Isso depende de cada história, cada situação. Na minha, por exemplo, não é assim. Não sou eu a madrasta má. Eu, por exemplo, definiria a madrasta como uma pessoa responsável também, assim como a mãe, mas não que vai ocupar o lugar da mãe. A mãe é a mãe, o pai é o pai, e isso ninguém tira. Então, madrasta também é ter responsabilidade, cumplicidade e tentar ajudar também essa criança na evolução, né, no aprendizado. E é isso. Pergunta de número 3. Qual é a sua maior dificuldade? Então, gente, a minha maior dificuldade mesmo é o fato de que eu tenho que, por muitas vezes, calar em certos tipos de comportamento da criança, porque às vezes ele vem para cima de mim para me agredir e eu próprio não admito esses tipos de comportamento. Eu já falei com o pai, disse a ele que eu não admitia próprio isso e ele tinha que tomar uma precaução, porque praticamente eu posso até me prejudicar, porque eu posso revidar naquele momento de raiva, né? Então eu encontro um pouco perigoso isso pra mim, porque eu posso reagir mal a isso, né? Porque mesmo que eu diga a ele pare, eu não gosto disso, pare com essa brincadeira, por mais que eu diga assim, ele sempre continua até chegar a um fim horrível, né? Então
Eu já falei com o pai que eu não gosto disso e hoje ele conversa um pouco sobre isso, que não é para ter esse tipo de brincadeira dentro de casa. Se ele leva com uma brincadeira, ok, mas eu não levo com uma brincadeira porque realmente quando ele vem pra cima de mim ele me machuca. Então esse tipo de comportamento eu não gosto e é uma dificuldade para mim ter sempre que estar, pare com isso, baixa, vou falar com seu pai. Eu penso que uma criança com a idade de 9 anos tem sim uma um certo entendimento. Sem falar também das inúmeras mentiras que ele já falou, né? Justo para criar atrito. Isso também vem de casa, né? Porque ele não vê nada dessas coisas aqui, a gente não mente para ele, a gente tenta passar o máximo de seriedade para ele, só que ele já vem doutrinado de casa para fazer as coisas aqui, para poder criar confusão. Então, é ter paciência, é tocar o barco, quem sabe no futuro ele mude. E é essa a esperança que eu tenho. Pergunta de número 4. Por que você acha que seu enteado não aceita você? Então, um pouco de ciúmes, que é super natural. Ele pensa que eu vou ocupar o lugar dele, não é nada verdade. Eu entendo esse tipo de sentimento, né, da parte dele. É uma criança. E a outra parte também é que ele vem incentivado de casa. Isso é a mãe do coração dele e o irmão do coração também. Então, eles não aceitam a minha presença. Então, eles tentam jogar a criança contra mim dessa forma. Falando mal, dizendo coisas, enchendo a cabeça da criança, e isso não é nada bom nem para a criança, né? Porque está crescendo e não é isso que eu queria que acontecesse. Eu só queria também que eles incentivassem essa criança com coisas positivas, a ajudar a evoluir, a crescer. E infelizmente são pessoas que não se contentam com o desfecho da família, mas não fui eu que separei. E se fossem pessoas realmente conscientes, eles deveriam, no mínimo, não encher a cabeça da criança de muita coisa, né? Incentivar a criança a fazer coisas erradas. Porque eles estão, querendo ou não, eles estão fazendo sim um dano naquela criança. E isso vai prejudicar ele aí pro resto da vida deles. E isso eles não estão vendo por esse lado. Mas eu tento não revidar, eu tento fazer, eu juro para vocês, eu tento próprio me controlar, coisa que é sobrenatural, eu me controlar, porque eu sou própria explosiva. Então eu tô subindo muita coisa para não sair dos trilhos, né? Porque eu saindo dos trilhos, pelo amor de Deus, saia da frente. Pergunta de número 5. Em que modo a mãe do seu enteado influencia negativamente no seu relacionamento com ele? Então, gente, em todos. Ela usa a própria aquela narrativa, né, de que fui eu que separei a família, que fui eu que destruí. Então, na cabecinha do menino, né, eu sou a pivô de tudo isso. Só que o pai, né, conversou com ele, disse que não fui eu, eles já estavam separados, a gente se conheceu um ano depois, então ali ele já começou a entender, né? Mas, fora isso, ela coloca sempre coisas, cuidado com ela, não se aproximar, é tanto que logo no início ele não deixava nem eu tocar, nem dar um abraço, nem dar um beijinho de despedida, ele não fazia nada disso. Hoje não é que ele faz, ele deixa assim que eu abrace, mas sabe, aquela coisa, vá pra lá. Então, ela tenta a própria em todas as formas que o menino não se aproxime a mim, porque ali ela também tem medo que o menino se apegue a mim. Só que foi ela que criou, ela também é a mãe de uma pessoa madura que ela é, né, que ela é muito mais velha do que eu. Ela deveria, né, colocar a mão na consciência e dizer, nossa, fui eu que criei essa criança, então o amor da criança é meu, ela é a mãe. Então eu sou só um complemento na vida dele. É inútil, né, ter que colocar a criança contra mim, porque aquela criança vai crescer muito revoltada, talvez até frustrada, né, como criança. Só que eu particularmente tento passar coisas boas para ele, né? Porque eu não quero que quando ele cresça ele tenha
uma horrível recordação de mim. Eu quero que ele, quando crescer, ele, nossa, ela fez isso de bom pra mim, ai, eu aprendi isso com ela. Então, às vezes, realmente eu me controlo pra não machucar ele. É difícil, é muito difícil, gente. Vocês não têm noção. Mas eu juro, eu conto fim a 1000, nem a 10 cheguei já a 1000, pra poder tolerar essa situação. Pergunta de número 6. Você colocou expectativa em poder conquistar seu enteado? Sim, gente, eu coloquei e muita expectativa. Porque eu pensava que ia ser super fácil. Ah, também uma criança, a criança sabe como é, né? Se você tratar bem, ela vai lhe tratar bem. Mas em vez, a realidade é toda outra, porque, como eu disse a vocês, ele já vem doutrinado de casa. Então, está sendo próprio difícil. Pergunta de número 7. Você se sente frustrada por não ser aceita pelo seu enteado? Não, eu não sou frustrada por isso, porque eu sei muito bem o que eu faço por ele. Então, se ele reconhecer agora ou depois, para mim tanto faz. O que eu faço pode ter certeza que é de coração. Pergunta de número 8. O que você faz para conquistar a confiança do seu enteado? Gente, confiança, todo mundo sabe, não se compra, confiança se conquista. Então, aos poucos eu tento passar para ele, né, que ele estando comigo, ele tá seguro. Eu tento fazer coisas legais para ele, com ele. Então, ali, às vezes, eu vejo sim que ele gosta, mas como eu disse a vocês, tem aquela parte negativa que não deixa ele ter esse laço comigo, entendeu? Então, o máximo que eu posso fazer eu faço, né? Eu quero que ele esteja só bem, mas se não der, paciência, eu tentei. Pergunta de número 9. Geralmente, quando ele está de bom humor, o que vocês fazem? Gente, quando ele tá com humor, né, nas estrelas, eu pego ele, levo ele pro lago. Tem uma praça, né, aqui perto de casa que tem aqueles brinquedos da prefeitura que colocam. E a gente vai para lá brincar, a gente vai pro parque, a gente vai pro lago, a gente vai caminhar pelos bosques e ele adora explorar pelo bosque, fazer aquelas trilhas. Então eu aproveito que ele tá com essas veias de querer brincar, de querer sair. Então eu levo ele para fazer um belo passeio, coisas que ele não faz. A gente também joga baralho, a gente faz pinturas, eu incentivo ele a desenhar e eu procuro não deixar ele muito em videogame, porque esses americanos têm a mania de deixar as crianças ali atacadas no videogame, na televisão, e não é tão bom, né? Então eu prefiro fazer esses jogos com eles, sair, parque, caminhar, porque eu encontro mais educativo do que estar na frente também de uma televisão. E também não é só brincadeira, eu incentivo ele com o pai, claro, né, a ler livros. A gente acabou de comprar isso aqui para ele, esse aqui, tem esse aqui também, e tem também o livro dos porquês, né, isso aqui. Então, gente, é assim que educa também uma criança, né? Coisa que ele não tem fora daqui, já falei pra vocês. Então, a gente procura ocupar a mente dele assim, desse jeito. Pergunta de número 10. O que o seu enteado faz mais que te irrita? Então, o que ele mais faz que me irrita são as mentiras que provavelmente podem me prejudicar e as brincadeiras de agressão. Eu odeio. Pergunta de número 11. O que o seu esposo faz com relação a todos esses acontecimentos? A princípio, ele levava como ele é uma criança, ele está brincando. Mas com o passar do tempo, não era mais aquilo. Realmente, aquelas brincadeiras dele de bater, de falar mentirinhas, não é uma brincadeira. Realmente, como eu disse a vocês, ele poderia sim me prejudicar. Então, todas as vezes que ele falava alguma mentira ou vinha me agredir, eu sempre mostrava a ele: olha, eu não gosto disso, você tem que tomar um procedimento. Então, a partir daquele momento que eu comecei a dizer que eu não gostava daquilo, eu não queria aquilo para mim, foi quando ele começou a observar mais e via que realmente não era uma coisa sã, né?
uma criança vir brincar só com agressão comigo, entendeu? Então ali ele já passou a observar e passou também a repreender esse tipo de brincadeira da criança comigo. Pergunta de número 12. O que você espera do seu enteado no futuro? Gente, no futuro, no presente, a única coisa que eu quero dele é próprio o respeito. O respeito é aquilo que eu prezo em absoluto. Pergunta de número 13. Seu enteado vive com vocês? Não, ele não vive com a gente não tem a guarda dele, quem tem é a mãe. E ele vem pra cá só fim de semana ou próprio quando o pai tá em casa. Só que tem um porém, esse período que não tem escola, as escolas estão fechadas, ela tem que ir trabalhar e forçadamente a criança tem que ficar comigo porque tanto ela quanto meu marido trabalham e a criança não tem onde ficar. Ou sim, eles tinham que pagar uma babá, né, para ficar com a criança. Só que eu não estou trabalhando, então eu fico com ela aqui em casa. Pergunta de número 14. Você concorda com a narrativa que todas as madrastas são más? Claro que não, né, gente? Cada caso é um caso. Eu sou muito mal. Não, eu não concordo porque, como eu disse, cada caso é um caso. No meu caso, como eu acabei de contar para vocês, é desse jeito, mas tem coisas ainda piores e talvez coisas que podem até relevar nas situações ou histórias. Então, eu não acredito que todas as madrastas são má, porque eu não sou má. Pergunta de número 15 e última também. Deixo um conselho para todas as madrastas. Tenham paciência. Eu sei que é difícil, eu sei também que é sacrificado, eu estou passando na pele. Então, a paciência faz você abrir e expandir tudo, porque sem paciência você vai gerar mais confusão, você não vai ter discernimento para enfrentar a situação, a criança vai sempre lhe provocar, né? Então, gente, é isso que eu digo para vocês. Tenham paciência, ajam com sabedoria. Peça a Deus, força na peruca, tudo se resolve. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!